acompanhadas, Bem né? acompanhadas. Pelo ginecologista, obstetra, pela nutricionista, né? Por uma equipe multidisciplinar que essa grávida realmente precisa. E assim, posso ser muito leiga no que eu vou te perguntar agora, mas foi outra condição durante a gravidez que eu tive, que inclusive foi uma das causas apontadas para eu ter, para eu perder o meu primeiro bebê, e depois eu tive que fazer um tratamento na gravidez inteira, que foi através da injeção, de uma injeção por conta da trombofilia. Tem Uhum. a ver, Camila, alguma coisa, tipo, por conta da anemia ou aumentar a possibilidade? A gente tem duas coisas diferentes. Então, a mãe, durante a gestação, a Sim. gestante apresentar anemia, tem muitos desfechos desfavoráveis. Uhum. Podem impactar nesse desfecho de aumento de morbimortalidade fetal, de aumento da chance de uma prematuridade, de um bebê de baixo peso. Entendi. Então, a mãe ser anêmica, isso sim, existem, isso é fato na literatura, está associado a desfechos ruins, Uhum. tá? Sobre esse binômio mãe e feto, Sim, tá? A trombofilia é uma outra condição que não tá. vem com anemia. Dá mais um podcast, então. É um outro podcast, é um outro grupo de Perfeito. doenças no Sim, qual há uma disposição para acontecimentos trombóticos, sim. né? Podendo, na verdade, causar uma insuficiência placentária Uhum. e uma perda gestacional Sim. de repetição. E é Vale verdade. falar, Vale falar, é tá? verdade. Que. Eu tive uma perda só, Uhum. mas aí nos exames, né, o meu médico já foi, acho que, mais criterioso, e aí acabou pedindo várias, que eu achei, assim, sensacional, sabe? Porque a gente vê tantas mães, né, com várias perdas gestacionais, 3, para chegar, de repente, nesse diagnóstico, para iniciar o tratamento correto, adequado, e aí a gravidez segue, né, bem, né, no melhor ponto de Uhum. vista ali do acompanhamento. Mas eu tive uma, né, e a gente já fez todos os exames, já iniciamos o tratamento e as minhas 2 gestações, graças a Deus, ocorreram da melhor forma possível, né? Eu tive ambos muito bem, a termo. Eu também não senti nada, só as agulhadas mesmo, né? Inclusive, eu falei sobre isso no meu Instagram. Coloquei, né, eu tenho um quadro que eu guardei as injeções, né, que é Ah, as eu vi. famosas picadinhas do amor Aham. e tal. E aí falei um pouco disso e teve muita gente que veio falar comigo, Sim. né? Então eu acho que vale a pena Isso é um assunto que cabe. a gente falar, né? É, são, Vai ser o é. próximo, gente. Então, assim, primeiro podcast aqui no nosso Pode Escutar do ano de 2025, na gravação, claro. E o primeiro seu aqui conosco, e já tem o convite para o Oh, segundo, meu, que tá? legal. Então, já esperem a próxima. E se vocês quiserem até sobre o assunto, né, já manda um retorninho para a gente também. Nós vamos ficar muito felizes, né, de convidar novamente a doutora Camila para estar conosco aqui e falar de mais uma expertise, né, dentro da hematologia, né, que eu tenho certeza que é o que ela vive no dia a dia e no seu Sim, no consultório também. consultório, é isso. Mas, doutora, voltando para a anemia, né, alguma faixa etária é mais propensa a ter anemia, a desenvolver anemia, ou tanto faz, em qualquer fase você pode ser acometido aí por alguma... Não, em qualquer fase da vida, a gente sim pode desenvolver anemia e por diferentes motivos que vão mudando ao longo do crescimento, né? Então, quando a gente fala de criança pequena, a maior suscetibilidade, uma faixa etária mais suscetível são os lactentes e crianças menores, Olha só. abaixo de 5 Uhum, anos. tá. Os lactentes, muito, porque o que acontece? No último trimestre de gestação, gente, quando a gente fala de lactente, de recém-nascido, na fase de aleitamento materno exclusivo, é obrigatório a gente pensar na gestação dessa mãe, Tá. porque ela lhe traz muito dessa fase. Então, a prevenção de anemia nessa faixa etária mais suscetível, que são lactentes e crianças menores, muito tem a ver com o pré-natal do que é feito, Perfeito. né? Então, o último trimestre de gestação
é o momento que o neném mais ganha peso e é o momento que mais se gera estoque de ferro. Você vai Uhum. imaginar que essa criança, ao nascer, ela é o ideal e a gente precisa incentivar o aleitamento materno exclusivo. Perfeito. Então, ao nascer, se ela nasce no tempo certo, a termo, com peso Ideal. considerado, não baixo peso, acima de 2.500 ao Sim. menos, você imagina que ela vai ter um estoque de ferro Uhum. adequado para supri-la ao longo desses 6 meses de aleitamento materno exclusivo. Olha a Então, importância, né? daí você pensa, crianças prematuras, né, ou que nascem de baixo peso, ou mães anêmicas, certamente esses lactentes não terão esse estoque adequado, né, para usufruir. Então, Uhum. já de forma preventiva, em situações, hoje, pela alta prevalência de anemia, principalmente nessa faixa etária de lactentes e crianças menores, é preconizado a prevenção primária, sabe? Com o uso de reposição de sais de ferro. Perfeito. Tá? Então, só muda o tempo. Tá. Crianças com fatores de risco para deficiência de ferro, isso já começa com 30 dias de nascido, porque você sabe que ele não Hum. terá estoque de Sim. ferro para porque ele vai depender unicamente do leite materno. E não quer dizer, o leite materno, ele é rico em ferro. Tá? Na verdade, a quantidade nem é tão grande, mas ele tem uma alta biodisponibilidade. É um ferro muito fácil de ser absorvido pela criança. Então, eh, o estoque adequado e o aleitamento materno exclusivo faz com que essa criança, até os 6 meses de idade, enquanto ela está naquele Só no período, aleitamento. ela tenha um estoque adequado e previna contra a anemia. E aí a Perfeito. gente entra num outro momento muito delicado, que é o aleitamento como complemento Porque e aí vem a a introdução. alimentação É, complementar. perfeito. Então, você pensar no que você vai oferecer, porque a partir daquele momento, a criança vai precisar desse aporte exógeno, Sim. do que você oferece, né? E aí é muito importante essa fase da introdução alimentar, e é um momento muito crítico, falando de pobreza, de condições de saneamento, né, de Verdade. população com insegurança alimentar, o que a gente De vê na nossa conhecimento mesmo, né, sobre o assunto, conhecimento, é. né, que o aleitamento materno exclusivo, ele vai te garantir Uhum. juntamente esse estoque, que você chegue até o momento que precisa introduzir, começar a introduzir o alimento, garantido o Uhum. aporte de ferro. A gente vê muita criança sendo suplementada em relação ao ferro desde cedo. Então, assim, Isso, e eu não vejo assim, tipo, ah, não, é para alguma. Não, eu vejo todas as crianças sendo perfeito. suplementadas. Tá Isso tudo é uma bem. orientação da Organização Mundial de Tá. Saúde, visto que a nossa prevalência é muito alta. A prevalência de anemia chegou a 50% em média, falando da população infantil. Ao Uhum. longo dos últimos 10 anos, 20 anos, isso vem reduzindo, Tá, que bom. mas de forma muito díspare ainda, Uhum. irregular, assim, tem lugares no qual eh, s- países subdesenvolvidos, que Uhum. certamente esses números são muito maiores Maiores. e muito alarmantes. Então, a reposição como prevenção primária, se a criança não tem fator de risco, Uhum. nasceu a termo, ou seja, no tempo certo, não tem baixo peso, a partir de 6 meses Já. até 2 anos de idade, existe essa complementação, essa Perfeito. suplementação. E Perfeito. pacientes que estão expostos a fator de risco, ou seja, nasceram pré-termo, são de baixo peso, a mãe anêmica, você deve iniciar essa De suplementação com repente não tá no 30 dias. aleitamento, né, materno exclusivo. Não de estar. Aham. E aí existe muitas causas, né?
A gente tem os dois lados. Nós temos a mãe que não tem o que dar para o filho e que Uhum. vai prolongar esse aleitamento materno, Sim. que ao invés de ser exclusivo até os 6 meses, acaba prolongando, Uhum. né? Como sendo, não tendo a complementar de uma forma adequada. E temos aquelas que não conseguiram amamentar por N motivos e Sim. razões Que existe mesmo, que a gente sabe. existe, Uhum. mas que devem ter essa atenção especial em relação à suplementação de ferro. Perfeito. E essa fase da introdução alimentar, a gente sabe o quanto é importante o conhecimento, a gente ter essa teoria, a gente se munir de informação para que a gente realmente entregue ao nosso filho, né, as maiores possibilidades nutricionais para que ele se desenvolva bem. E, inclusive, já foi tema aqui do nosso podcast também, Uhum. com a doutora Carla Bona, né, nutricionista Nutricionista. infantil. Já volta também, porque a gente falou sobre introdução alimentar, e inclusive algumas suplementações também, quando necessária. Mas interessantíssimo todos esses dados que você trouxe. E, de fato, importante a gente pensar no aleitamento materno, que também, né, já falamos diversas vezes aqui. E eu fui uma mãe que conseguia amamentar o primeiro até 1 ano e 2 meses, Uhum. mas o segundo, que eu achei que eu ia tirar de letra, porque, né, se você amamenta o Experiente, primeiro bem, o sim, segundo você vai tirar é, direto, carrão de cena ali, né? Mas não, é. não. 3 meses foi o máximo que eu consegui, porque eu tive sangramento, né? Uhum. O bico do meu seio realmente não aguentou, rachou. Eu parei para cuidar de mim e ela foi para a fórmula. E quando eu tentei voltar, não deu mais certo, ela não quis mais. E aí parei de sofrer e tá tudo bem e vamos embora. Mas a gente precisa realmente entender a suplementação e o acompanhamento nutricional desse bebê, seja ele no aleitamento materno, seja ele na fórmula, a gente precisa realmente ter um bom acompanhamento desde então, né? Perfeito. Essas fórmulas infantis nunca serão, obviamente, Sim, comparáveis ao leite sim, materno, mas é muito importante usar essas claro, fórmulas que adequadas para a faixa etária, para a claro. criança. Mas o que não pode acontecer e o que deve ser evitado é o oferecimento para a criança abaixo de 1 ano de leite in natura, sabe? Ah, sim, Isso verdade. aí é uma das causas de E a anemia gente sabe que essas fórmulas, a maioria ferropriva. são mais caras, São. e aí a gente Tem volta naquela outra. É, micronutrientes adequados. sim, Ele não é leite não é? puro in natura Sim. ou em pó. O leite em É uma pó fórmula é mesmo, uma né? Com tudo fórmula tentando ser mais desenvolvida. bem balanceado Isso, possível, né? é um alimento fortificado É, que tenta se assemelhar, mas não. Importante falar que não é leite in não é, natura, que não deve ser oferecido para criança até o primeiro ano. Ele até é uma causa de incidência de anemia ferropriva.